Pronto, voltamos à programação normal. Vamos dar início. Então, mais uma vez, é uma alegria ter vocês aqui nessa palestra. Quero já dizer que o evento está de parabéns por ter colocado tantas atividades envolvendo as línguas de sinais. Nós temos aqui várias pessoas que pesquisam as línguas de sinais. Quero parabenizar a equipe de intérpretes que tem participado ativamente e promovido a acessibilidade das pessoas surdas que estão assistindo, e temos pessoas surdas assistindo, meus alunos estão acompanhando tudo, e alunos da Liliane, enfim. É um prazer e um marco histórico termos o primeiro Interonoma com tantas atividades envolvendo as línguas de sinais, e especialmente essa palestra número 4, que tem como título Libras e Antroponomástica, explorando as identidades visuais, algo que é tão importante quando se fala em línguas de sinais. A palestra vai ser proferida pela professora doutora Gabriele Cristine Resch, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E aqui eu vou ler, então, um resumo do currículo da professora, que é doutora em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e mestre em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina. A professora é licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e em Letras, Língua Portuguesa Libras, pela Universidade Federal da Grande Dourados. Além disso, a professora ela é efetiva da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, mesma instituição em que é professora do Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação. Além disso, a Gabriele tem produzido muita coisa, artigos, capítulos de livros, e participado de muitos eventos, e contribuído muito com as pesquisas na área das línguas de sinais, com um foco especial para o léxico. A palavra é sua, professora. Obrigada, Alexandre. Boa tarde a todos e todas. Eu estou um pouquinho nervosa, mas eu prometo que eu vou me acalmar durante o processo. É uma alegria estar aqui, podendo falar um pouquinho, das nossas pesquisas, e daí eu quero mencionar que muitas dessas pesquisas também estão sendo feitas junto com a professora doutora Fabiola Cel, que está sentada aqui na plateia, uma grande companheira de publicação. Como o Alexandre falou, meu nome é Gabriele, mas pode me chamar de Gabi. Eu acho que no evento de onomástica é importante a gente falar como nós somos chamados. Na minha universidade mesmo, se perguntar por Gabriele, ninguém sabe quem é. Inclusive, em reuniões de COUNE aparece a professora Gabi, Então, vocês imaginam, meus alunos colocam no trabalho Gabi Rec como professora, e eu já aceitei já. Eu convivo com a comunidade surda há aproximadamente 30 anos, então, desde 1996, que eu convivo com surdos, que eu aprendi essa língua. Fui tradutora e intérprete durante muitos anos e hoje, há aproximadamente 12 anos, ministro a disciplina de Libras, 2 anos em faculdade particular e 2 na UEMS, lá no Mato Grosso do Sul, especialmente em Dourados. O meu doutorado foi na área da antroponomástica, depois que eu fiz uma disciplina com a professora Márcia, e eu me apaixonei pela área. A professora Márcia ela tem essa habilidade de fazer os orientandos dela se apaixonar pela área de onomástica. E desde aqui mesmo eu quero colocar todo o meu agradecimento, porque a professora Márcia é uma orientadora que pega a gente pela mão mesmo e caminha conosco. Então, preciso deixar esse registro aqui também, professora. Muito obrigada. Bom, hoje eu vou estruturar a minha fala em 4 momentos. Eu vou trazer uma breve introdução a respeito da língua brasileira de sinais, até considerando que nós temos pessoas que estão de fora, Então, trazer um pouquinho. Vou falar um pouco das contribuições teóricas da tese que nós construímos. Eu trabalhei com os nomes próprios de pessoas e propus um diálogo entre a onomástica e a linguística cognitiva. Depois eu quero também trazer um pouquinho a respeito das... A tese foi dividida em 2 partes. A primeira eu trabalho aspectos socioantroponomásticos dos sinais, e depois a gente trabalha sobre as motivações, que daí a gente vai trabalhar com as metonímias conceptuais, principalmente.
Então, eu vou trazer um pouquinho dos meus achados da tese e, junto com esses achados, eu vou trazer outras pesquisas também, porque eu acredito que nós estamos, nesse momento, conhecendo, construindo esse sistema de nomeação de pessoas, né? As pesquisas estão começando, estão avançando, e eu percebo que elas estão convergindo, desculpa, para o mesmo lugar. E daí as considerações finais. Então, enquanto eu estava organizando a fala, eu fiquei pensando, né, nas pessoas que estão aqui no evento, que estão acompanhando pelo YouTube, que são de outros países. Eu achei pertinente colocar que no país, aqui no Brasil, né, a língua de sinais é uma língua reconhecida. Para nós é tão comum, né, Alexandre, falar que a língua de sinais é uma língua reconhecida, mas não são todos os países que têm uma língua de sinais reconhecida. Então, eu achei bem pertinente só trazer essa informação e trazer o que diz a Lei 10.436, quando vai falar, né, sobre a Libras, e diz que a língua brasileira de sinais, a Libras, é a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora, como estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Só um pouquinho que eu preciso virar aqui, que eu não estou conseguindo ler. É importante a gente pensar nessa definição, e isso vai convergir com o que o Alexandre falou ontem, que quando a gente olha para essa definição, a gente consegue olhar para pensar a língua de sinais em termos de aspectos linguísticos, né? Está bem claro ali, diz que é um sistema linguístico. A gente consegue pensar também em aspectos sociais, porque, como também já foi dito, é uma língua que convive junto com uma outra língua, com a língua portuguesa, onde não tem muita escolha, esse bilinguismo, né? E também a gente pensa em aspectos culturais, considerando, quando fala que é uma língua visual motora, é porque os surdos são pessoas que se organizam em termos visuais, né? E daí eu vou pegar até a fala do Anderb, que ele falou comigo, essa questão da visão, ela vai moldar a língua. Também achei pertinente trazer que nós não temos só uma língua no Brasil, nós temos outras línguas de sinais. Aqui, nessa minha fala, eu vou me concentrar na língua brasileira de sinais, que é a língua usada nos centros urbanos. Mas Quadros e Silva apresentam para nós outras línguas de sinais que estão sendo investigadas, como as línguas de sinais, línguas indígenas de sinais, vou corrigir. Antes a gente falava língua de sinais indígena, mas hoje, por uma reivindicação da própria comunidade indígena, é língua indígena de sinais. Então, nós temos... Gente, só um pouquinho, eu não enxergo de lado. Assim. Nós temos a língua Urubucapó, do Maranhão, Santereuarê, Caigangue, Terena, Guarani e Pataxó. Então, ontem, quando eu estava pensando, quando eu estava ouvindo a fala do Anderbio, eu fiquei pensando também nesse sistema de nomeação de pessoas, se os sinais atribuídos aos surdos indígenas, se eles levam outras considerações que não só a língua portuguesa, mas questões da própria língua em que eles estão inseridos, né, na comunidade indígena. E também nós temos outras línguas de sinais de comunidades isoladas, como a língua de sinais Sena, Acenos, da Fortalezinha, Porto de Galinha e Caiçara. Gente, eu não estou conseguindo ler nada. Nada. Agora está melhor. Então, nós estamos tratando aqui da Libras, mas ainda temos outras línguas de sinais que estão sendo descritas e que esses sistemas ainda não foram... A forma de nomear pessoas, a forma de nomear lugares, pelo que eu conheço, ainda a gente não tem nenhuma pesquisa na área. Opa, eu virei aqui. Agora, entrando no tema que a gente vai conversar aqui, quando a gente propôs, né, uma relação entre língua de sinais e onomástica, e principalmente a antroponomástica, eu penso nos sinais atribuídos às pessoas, que nós chamamos de sinais de nome e outros autores chamam de sinal-nome.
Eu acho importante só a gente deixar bem claro, inclusive nós escrevemos um artigo, eu, a professora Márcia e a Fabíola, trabalhando com esses dois termos, porque ainda a gente não tem uma questão terminológica, como é tudo muito recente, né, ainda há essa flutuação, mas quando nós estamos chamando de sinal de nome, não é o nome da pessoa, não tem uma relação direta com o nome da pessoa, embora possa ter. É este nome no valor de nome próprio. Então, sinais de nome acabam aparecendo como variações nas publicações, mas eles são, a gente está falando da mesma questão e do nome próprio. E por falar em nome próprio, quando eu iniciei as pesquisas, foi logo que eu fiz a primeira disciplina com a professora Márcia, foi em 2018, 2019, a gente praticamente não tinha artigos, eu encontrei um artigo bem específico, mais para um viés etnográfico, mas não dialogando com a onomástica. Então, eu fui atrás de pesquisar em outras línguas de sinais, o que estava se falando sobre os sinais de nome em outras línguas de sinais, que é aí que a gente chega no sign name, que foi a tradução, que eu acredito que foi a tradução do primeiro artigo da professora Estelita, utilizou para fazer sinal nome, e também a gente fez a tradução como sinal de nome. Então, o Supala foi um dos primeiros pesquisadores, e ele traz uma questão muito interessante para nós da onomástica, que ele é o primeiro a falar que os sinais de nome são nomes próprios de pessoas em uma comunidade que usa uma língua visual gestual. Então, ele é o primeiro, né, que diz, estamos falando de nomes próprios. E depois a gente encontrou outros trabalhos também em relação à língua de sinais americana. Temos que são sinais especiais que identificam exclusivamente uma única pessoa no contexto de sua comunidade. Passando para conceitos, do primeiro conceito de Barros aqui no Brasil, que foi a professora Estelita, que escreveu um artigo que propõe uma taxonomia, que eu vou falar dela mais tarde. Ela diz que é um sinal usado com valor de nome de uma pessoa pelos membros da comunidade surda. E na tese nós propomos que são antropônimos, os sinais de nome são antropônimos das línguas de sinais, criados para referenciar uma única pessoa no contexto das comunidades surdas, formados e percebidos da mesma forma como as línguas de sinais se organizam, por meio do canal gestual visual. O que é possível identificar em todas esses conceitos é a palavra comunidade, porque esse sinal é utilizado dentro das comunidades surdas, ele tem um valor de nome dentro das comunidades surdas, ele tem um valor simbólico muito importante dentro das comunidades surdas, e eu vou falar um pouquinho mais a respeito mais para frente. Então, agora, de uma forma bem clara, o que é um sinal, né? Um sinal de nome, é um sinal nome. Por exemplo, eu vou falar do meu. Esse aqui é o meu sinal. Quando um surdo fala sobre mim, quando ele fala de mim, ele usa este sinal. Existe uma motivação, é a letra G do alfabeto, que corresponde ao meu nome, e eu usava aparelho. Há tempo, em 96, eu usava aparelho. Então, quando olharam para mim, o que acharam significativo? E talvez foi por uma época que não era todo mundo que usava aparelho. A gente não via assim tantas pessoas usando aparelho. O aparelho até era uma coisa muito cara, que o meu avô que pagou ainda. Então, eu acho que isso chamou a atenção deles, e esse foi o meu sinal, algo que foi percebido. Então, quando eu me apresento, eu vou falar, meu nome, Gabriele, o meu sinal é este. E este momento, a partir desse momento que eu me apresento, daqui para frente o surdo vai focar no meu sinal. É ele que vai ser utilizado dentro da comunidade surda. Inclusive, não é incomum você encontrar um surdo que ele sabe o sinal e o nome, ele vai falar, esquece o nome, mas o sinal geralmente ele lembra, porque é isso que fica. Nas nossas pesquisas, nós trouxemos também, e a gente já vem pesquisando, eu e a Fabíola, em relação a essa temática de quem recebe um sinal.
Então, nós classificamos em 2 grupos. Primeiro, membros da comunidade surda. E daí eu retomo a fala do professor Alexandre ontem, quando ele falou que comunidade surda é onde estão surdos, ouvintes, né, intérpretes, professores, familiares. Então, quem faz parte da comunidade surda recebe um sinal. Mas também os surdos, eles atribuem sinais para outras pessoas que eles precisam recorrentemente referenciar. Como, por exemplo, autores. E daí a gente vê aqui uma questão social muito legal. A partir do momento que a língua de sinais é reconhecida, a partir do momento que os surdos começam a adentrar nos espaços educacionais, eles têm contato com autores. Aqui no Brasil, principalmente os cursos de pedagogia e os cursos de letras libras são os cursos em que mais os surdos entram. A pedagogia, porque além de ser a área de formação de professores, nós também temos a pedagogia bilíngue do INES, que é um curso que é oferecido em vários estados, e o Letras Libras também. Então, aí eles têm que começar a falar de Chomsky, de Vygotsky, de Foucault, e daí não é confortável linguisticamente ficar fazendo nó. Imagina Vygotsky, né, gente? Que coisa boa de ficar soletrando. A partir daí, eles têm necessidade de criar um sinal. Então, a hora que eles entram nesse espaço, eles criam um sinal. Inclusive, o INES, ele tem uma aba lá chamada Dicionário Onomástico. Como o INES está fazendo esse curso, é uma pedagogia bilíngue mesmo, eles sentiram necessidade de criar esses sinais e a gente tem lá um dicionário onomástico com vários autores e os seus sinais. A questão também é cantores, por exemplo. Na pandemia, a gente viu, né, que os shows todos em forma de live com intérprete. Então, o surdo começa a ter acesso a essa interpretação. Hoje, também, quando você vê vários shows, por causa da lei de incentivo à cultura, é obrigado a ter acessibilidade. Com a acessibilidade, os surdos começam a participar. As redes sociais também, né, movimentam, dão acesso a N artistas, e a partir daí também eles começam a atribuir sinais para aqueles que eles falam, que eles acham relevante. Não quer dizer assim, uma pessoa tem um sinal. Não, aquilo é criado de forma natural a partir da necessidade. Jogadores de futebol, inclusive, mês passado, o Corinthians entrou em campo e tinha um telão lá com a apresentação de cada um e cada um apresentando o seu sinal. Eu achei fantástico. Tinha que ser o Corinthians, né, gente? Com licença, desculpa. Mas foi muito legal e estava o nome e cada jogador apresentando o seu sinal. Políticos também recebem sinal, principalmente depois das últimas eleições, que a língua de sinais apareceu muito, teve a primeira-dama fazendo a língua de sinais, teve racha, a mesmo movimento que nós tivemos, como é que a gente fala? Polarizado, né? O país está polarizado, essa polarização chegou na comunidade surda, tivemos defensores ferrenhos de ambos os lados. Eu falo que nem o Congresso de Milão conseguiu separar tanto a comunidade surda quanto a política. Então, por causa disso, teve necessidade também de criar sinais. Por quê? Porque falava-se recorrentemente dessas pessoas. Reitores, professores. E o mais engraçado, gente, é que nem sempre essas pessoas sabem que tem um sinal. Às vezes elas têm um sinal e não sabem, porque é os surdos que precisam falar sobre elas. Então, de uma forma geral, se você tem um sinal de nome, não significa que você faz parte da comunidade surda. Mas se você faz parte da comunidade surda, você tem um sinal de nome. Então, isso depende de quem está recebendo. Bom, você está cuidando do tempo aí, né? Porque eu me perco. Quando uma pessoa recebe o sinal de nome, é algo muito interessante também, que quando a gente pensa nas línguas orais, nos contextos que nós vivemos, a criança nasce, ela pode ter recebido um sinal um pouquinho antes, um nome antes do nascimento, a família já decidiu, ela pode receber depois, por N motivos, como a gente já falou aqui em outras pesquisas. Os surdos,
Quando eu escrevi a tese, eu pensei, eles recebem logo no momento do nascimento, porque eu encontrei esse dado, o surdo olhou para a criança, achou uma marca e deu um sinal. Algum tempo depois, porque eles falaram que podia mudar alguma característica e tal, esperaram mais um tempo. Eu encontrei, inclusive, uma surda que é filha de surdos, a gente chama de coda, ouvinte, filha de pais surdos, que ela foi receber o sinal dela com quase 4 anos. E quem atribuiu foi o tio. Ela estava andando, caiu, ela fez assim, e o sinal dela ficou assim. E foi o tio que deu o sinal, não foi nem os pais. E eu perguntei, mas como que a sua mãe te chamava, te tratava? Meu bebê. Ela fazia meu bebê. Achei bem afetivo isso e bem especial. Então, filhos de pais surdos geralmente recebem filhos surdos de pais surdos ou irmãos de surdos após o nascimento. Pode passar 1 mês, 1 ano, 2. A gente tem que investigar um pouco mais também. Mas agora nós começamos, a tese ela foi toda voltada com informantes ouvintes. Eles me informavam o motivo do sinal, se gostavam do sinal, eram várias perguntas. Agora a gente começou a olhar para os surdos, começou a entrevistar os surdos. E nós identificamos uma pessoa, só que quem me passou isso foi a Patrícia, que tá começando a investigar, ela que está entrevistando. Tem uma criança surda que já recebeu um sinal antes de nascer, porque pegou metade do sinal da mãe, metade do sinal do pai, juntou e deu esse sinal. Então, ela nem nasceu ainda, mas ela já tem um sinal. E isso parece quando a gente pega o nome de pai e de mãe na língua oral e forma, né? Eu conheci um Arben, que era de Armando e Benta, né? Esse processo eu achei parecido, a gente também faz isso nas línguas orais. Então, logo no nascimento, encontro surdo-surdo. O que é o encontro surdo-surdo? A gente se baseou no que a Gladys fala do encontro surdo-surdo. 95% das crianças surdas são filhas de pais ouvintes, que desconhecem as línguas de sinais. Então, geralmente, esse surdo vai receber um sinal na escola ou quando ele tem contato com outros surdos, ou crianças, ou adulto. E isso, todos os trabalhos que eu li de outras línguas de sinais, americana, francesa, até uma da Estônia, falavam a mesma coisa. E o ouvinte, ele recebe o seu sinal quando ele começa a ter contato com os surdos. A minha tese traz muitas pessoas que receberam sinais no contexto religioso. No nosso país, a comunidade surda ela tem uma tradição muito grande com as igrejas. As igrejas foram os primeiros lugares que receberam as pessoas surdas, tanto católico quanto protestante. Muitos receberam em ambientes religiosos, muito nas escolas, professores de surdos, colegas que estudaram com surdos, amigos. E também outro lugar que eu identifiquei bastante informante foi em cursos de Libras. Então, não tem bem uma data, mas é assim, a partir do momento que a gente encontra um surdo. O Alexandre ontem falou um pouquinho das mudanças dos sinais, e eu queria colaborar com a pesquisa que ele trouxe. Eu encontrei 3 possibilidades de mudança de sinal. No senso comum, há um discurso de que receber um sinal uma vez não pode mudar. Tanto que alguns informantes trouxeram para mim, eu tenho esse sinal, mas eu sei que não pode mudar, não dá para mudar, mas a gente encontrou sim sinais que mudaram, e o que a gente encontrou foi idêntico ao que foi encontrado na língua de sinais americana. O dado que a autora traz, encontramos da mesma forma que nas nossas pesquisas. Então, 3 possibilidades de mudança. Sinais iguais ou parecidos dentro da mesma comunidade. O Alexandre falou ontem, eu trouxe lá na frente anteriormente também, o sinal ele é exclusivo, é para identificar aquela pessoa. Dentro da mesma comunidade, não significa que não tem alguém com o meu sinal lá em Brasília, lá em Florianópolis. Mas daí, se eu vou para lá e se eu vou morar para lá, esse sinal pode mudar. E o que eu encontrei foi o seguinte, quem que muda se encontra 2 pessoas? Quem entrou por último na comunidade. Quem entrou por último, ou a pessoa mais jovem, ou o ouvinte. O surdo permanece. Então,
houve, e esses dados estavam no artigo sobre a língua de sinais americana, e eu achei o mesmo dado aqui na Libras. O Alexandre também falou do bullying, e a gente chamou de conotações negativas que um sinal pode ter. Eu encontrei informante que mudou o sinal. O sinal da pessoa, para alguns surdos, era muito parecido com o mesmo sinal que é do órgão genital masculino, então ficava meio parecido aquele sinal, e alguns surdos olharam e falaram assim, não, vamos mudar. Uma outra fala que tinha uma conotação de porco, mas eu tenho o relato, mas eu não tenho o sinal, mas ela falou que alguma coisa no sinal parecia que tinha a ver com o porco, e o outro que parecia uma arma, que provavelmente devia ser essa configuração em alguma parte aqui, que dava um sinal de arma. Então, essa conotação negativa também aconteceu uma mudança de sinal. E a influência da língua portuguesa, o Alexandre também falou um pouquinho a respeito disso, e nessa questão eu tenho algumas coisas para falar. Primeiro, depende do estado. O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, teve um movimento muito forte de querer, entre aspas, limpar a língua, tirar todas as marcas da língua portuguesa. Isso é dito nas entrevistas, os surdos pediram para eu trocar porque eu tinha a inicialização, tinha uma letra do alfabeto. Isso não é tão comum no Rio de Janeiro, onde, devido a toda a história da língua de sinais, os surdos usam muito a datilologia, é muito comum, então essa questão não é vista lá. E um dado muito legal que eu tive é que no Espírito Santo, eu estava entrevistando uma pessoa que é filha de surdos, pesquisadora, ela falou assim, não, aqui no Espírito Santo, antigamente, era prestígio ter o sinal com a letra, porque significa que ele sabia português. Quase nenhum surdo sabia, não ia para a escola, a gente não estava no momento do bilinguismo, e aí, se você tivesse uma marcação no seu nome com a letra, significa que você sabia a língua portuguesa. Eu achei esse dado muito interessante. E também, quando a gente vai falar dessa marca da língua portuguesa, o Alexandre falou também isso ontem, a gente pode olhar como um simples contato linguístico, são duas línguas que estão em contato, e daí vai haver uma interferência, mas também há aqueles que olham como a língua portuguesa sendo uma língua colonizadora, então vamos tentar tirar essas marcas. Estou trazendo só algumas pinceladas por causa do tempo, mas essa questão da mudança é muito, muito interessante, tem muita coisa ainda para ser estudada. Em termos de contribuições teóricas agora, que nós trabalhamos na tese, em termos das questões mais voltadas para a onomástica, né, aquilo que a gente conseguiu avançar, Amaral e Seide, vamos dizer que as funções de um nome, né, do nome serve como nomeação, referência e interpelação. Então, quando eu vou me apresentar, então o sinal serve para me apresentar, como eu falei, meu nome e meu sinal. Também para que eu possa referenciar alguém. Quando eu vou falar de alguém, eu coloco o sinal, você conhece Fabiola, né? Eu não pergunto, você conhece Fabiola? Conhece Fabiola? Estou falando de alguém. E a questão da interpelação, ou do vocativo, né? Até eu encontrei alguns artigos que falam que não tem essa função. Eu até então pregava isso, que não tinha essa função. Por quê? Porque você não chama alguém pelo sinal, você faz assim, é visual. Você faz assim, porque fazer assim não faz sentido, mas agora fez. E daí que eu estou revendo o que eu falei antes. Por quê? Eu, de frente para alguém, eu falo, o Eduardo, né? E para o surdo eu falo, aqui. Então, o sinal não é necessário, a gente não usa o sinal. Mas o que eu fiz agora, eu fiquei pensando, quando está numa multidão, talvez dê, porque daí eu faço assim, porque vai ter muita gente aqui, todo mundo olhando para mim, eu faço. Então, talvez no contexto de uso, a gente ache algumas questões que vai desdizer o que eu já disse,
a nossa tese é a primeira, praticamente, na área, então muita gente provavelmente vai dizer alguma coisa e está tudo bem. Eu acho que a gente precisa aprofundar mais essa questão, e daí só no uso, né? Só no uso que a gente vai conseguir identificar. Ainda em relação à caracterização pragmática, a professora Márcia faz a gente pensar bastante, assim, quando a gente escreve, vamos olhar para os nomes, vamos pensar nas funções, e ela, né, apresentou o Van Legendon, que para mim, e daí ele vai tratar dos bynames. Por que ela falou isso para mim? Porque num primeiro momento, nas nossas conversas, ela via nos sinais muita coisa que lembrava os apelidos, né? Muitas características. Vamos olhar para a onomástica e para os apelidos, e a gente começou a investigar essa questão. E ele vai dizer que nós temos, né, os prenomes e os sobrenomes como nomes primários e oficiais, e ele vai trabalhar com a categoria dos bynames, que são os apelidos e os hipocorísticos, né, que seriam nomes secundários e não oficiais em relação aos prenomes. Então, ele diz que são secundários do ponto de vista cronológico, né, porque geralmente eles são atribuídos depois, e funcional também, porque eles funcionam bem como algo como meio de identificação. E a partir daí a gente propôs também uma caracterização dos sinais de nome comparando com a língua portuguesa. E o que nós identificamos? Que na ordem cronológica, como uma sequência, né, pensando na sequência temporal, o autor não tinha aprofundado muito nisso, então a gente trouxe mais para a nossa realidade, a gente chamou de nomeação primária, primeira, segunda, terceira. O que significa? O meu caso, eu primeiro recebi o meu nome. Então, seria a minha nomeação primeira. Depois, eu recebi um apelido, que seria a minha nomeação segunda, em termos de sequência temporal. E o sinal viria por terceiro. Alguns surdos podem receber o sinal primeiro, que eu achava que não tinha, mas nós já achamos esse dado, então ele seria o sinal primeiro em ordem cronológica e o nome na língua oral segundo. A gente pode achar uma pessoa que tenha um nome de registro, depois pensando no nome social, depois num apelido, num sinal. Existem várias formas de pensar essa ordem cronológica. E também, em termos de ordem funcional, a gente precisa levar em conta a situação de comunicação com a comunidade. Então, dentro da comunidade ouvinte, que a gente está chamando de primários e secundários, né? Dentro da comunidade ouvinte, um nome na língua oral tem a função primária, dentro da comunidade ouvinte, e o sinal secundário. Mas dentro da comunidade surda, o nome ele vem na segunda, de forma secundária. O sinal que é aquele que é de forma primária. Por quê? Porque dentro da comunidade surda, como eu falei, o nome na língua oral serve só para se apresentar. Depois, passada essa apresentação, a gente vai sempre usar um sinal de nome. Então, foi um pouquinho a gente deu essa pincelada, a gente iniciou essa proposta e acredito que ela deve ser mais explorada. Ainda em relação à caracterização pragmática, ainda quando nós estávamos comparando, né, com os apelidos, pensando nessa possibilidade, se seriam, se não seriam, a gente achou algumas outras aproximações. Eles não constam no registro civil, como o caso dos apelidos, eles são atribuídos por terceiros, por mais que a gente encontrou algumas situações que pode haver uma negociação, por exemplo, o surdo atribui um sinal e pergunta: você gostou? Aí, se a pessoa não gostou, dá para ter uma negociação ali no momento da atribuição. Eles são comuns em determinados círculos e contextos, uma característica também dos apelidos. Eles podem criar afinidade e facilitam o interreconhecimento, algo bem próprio de uma comunidade. Então, a gente olha para essa questão e fala: será que os sinais eles podem ser caracterizados como apelidos também? Mas daí, nas nossas pesquisas, nós identificamos o que? Apelidos de verdade nas línguas de sinais, como o Alexandre também falou ontem. Então,
Os que eu encontrei, agora já tenho que rever, depois da fala do Alexandre de ontem, os que eu encontrei e que eu encontrei em outro artigo também, agora não lembro qual é a língua de sinais, eles são criados à revelia do nomeado. Por exemplo, eles não conhecem, eles são utilizados mesmo com tom jocoso. Lembrei, na língua de sinais grega. Também identificaram, as crianças criaram sinais para os professores que eles não gostavam. Os que eu identifiquei era o sinal de opala, que é atribuído a uma pessoa que gostava muito de beber, bebia igual um opala, então o sinal dela, o apelido era opala. Tem uma pesquisadora, ela gosta muito de publicar, ela publica muito em várias áreas, e o sinal de vício, na língua de sinais, é assim ou assim, o sinal de vício. E esse aqui é o sinal de artigo. Então, quando os surdos querem tirar uma ondinha, eles usam esse sinal assim, de vício de artigo para falar da pessoa. A gente imagina que ela não sabe. E também alguns surdos que trabalhavam num determinado lugar e que eles usavam o sinal de brigar para falar do chefe, porque o chefe sempre brigava com eles. Então, nós achamos apelidos. Então, como que nós propomos a nossa proposição de caracterização pragmática? São sinais de nome que são atribuídos por terceiros, são sinais não oficiais. Na minha tese está resultado de uma nomeação segunda, e agora eu acrescentei que geralmente, depois de eu achar um informante que vai receber o sinal antes de nascer, uma criança, funcionalmente primários dentro da comunidade surda, usados para identificar e referenciar um indivíduo específico, podendo promover o espírito comunitário e, na maioria dos casos, não tem intenção de serem vexatórios. Essa foi a proposta que fizemos e eu acho que dá para a gente trabalhar mais nela. Chegando... Estou no meu tempo? Está aí? Então, vamos falar um pouquinho das motivações, eu vou passar bem rapidinho. Na tese, nós trabalhamos com, como eu falei, com a linguística cognitiva. Foi uma aventura. Eu não sou uma pesquisadora da linguística cognitiva. A UFBA me salvou, fiz 2 disciplinas lá. A professora Márcia me ajudava também. Mas por que nós trabalhamos com a linguística cognitiva? Porque um dia a professora Márcia chegou para mim e falou assim: se você quer falar sobre nome próprio, você tem que me dizer o que é um nome na Libras. E daí? Porque a gente ainda não tem essa descrição exata. A gente não achou ainda traços morfológicos, que a gente consiga identificar a diferença entre um nome e um verbo. A gente consegue identificar muito mais no uso do que observando, como a gente tem nas línguas orais. E daí a gente recorreu a alguns estudos das gramáticas, das teorias mais tradicionais, não chegamos a nenhum resultado e fomos tentar caminhar um pouquinho para a linguística cognitiva. E daí eu encontrei um estudo de Teixeira, que ele pesquisa as alcunhas em Portugal, e ele vai falar uma coisa muito legal, que eu falei, isso aqui combina com a língua de sinais. Ele vai falar que a alcunha, ela capta não o essencial, mas uma característica que permite uma identificação rápida. Porque ele diz que cognitivamente o essencial nem sempre é aquilo que está ali no momento e que a gente pode captar. Então, a partir desse estudo, e ele sugere que as alcunhas derivam de metáforas e metonímias, são processos metonímicos e metafóricos, e a gente foi por esse caminho para identificar os sinais de nome. E realmente, na nossa pesquisa, nós identificamos que 96,9% dos quase 400 sinais que nós pesquisamos eram formados por processos metonímicos, onde uma parte é selecionada para representar o todo. Então, nós podemos conceptualizar uma pessoa em termos de um domínio, dentro do mesmo frame, conceptualizá-la a partir de características físicas, psicológicas, hábitos, para então que a gente possa nomear. E rapidamente nós organizamos, partindo dos estudos de Lakoff-Johnson, que vão tratar das metonímias de uma forma hierárquica, mais genérica, para mais específica, e trabalhar da parte do todo pelo rosto, pela pessoa. Eles trabalham com essa metonímia
Parte pelo todo, rosto pela pessoa. Por quê? Porque quando a gente vai falar de alguém, eu vou mostrar a foto do meu filho, eu vou mostrar do pé? Não vou. Eu mostro o quê? Do rosto. Então, é pelo rosto que nós conceptualizamos uma pessoa. Isso também foi encontrado nos nossos sinais. Converse com o que o Alexandre falou ontem. 80% dos sinais que nós encontramos estão na face, que daí nós não usamos rosto, nós usamos cabeça, porque tem toda uma região aqui, né? Então, em termos hierárquicos, nós propomos parte pelo todo, cabeça pela pessoa e característica física pela pessoa, porque a característica física foi aquela que nós mais encontramos nos nossos dados, e também podemos selecionar uma parte do nome. Rapidamente vou passar aqui 2 exemplos. Alguém que tinha um sinal, uma pinta, esse aqui é o sinal, e a época eu tinha um cabelo loiro, o cabelo longo, o sinal dela era aqui. Eu estou nas fotos porque foi muito difícil fazer essa pesquisa, porque ela tinha que responder o questionário e me mandar um vídeo. E ninguém queria mandar um vídeo porque é complicado, né? Então, eu fiz um termo, passando pelo comitê de ética, e eu prometi que eu não divulgaria a imagem de ninguém. Então, tudo eu tenho que pegar e bater uma foto e aparecer eu como modelo. Então, nós identificamos como a parte mais selecionada de característica, cabelo, testa, sobrancelha, bochecha, queixo, e é bem engraçado que começa mais por aqui a maior quantidade, e alguns lugares tem poucos sinais. Eu vou mostrar aqui para vocês dos nossos dados. 294 estão na região da cabeça. A maior motivação foi o cabelo, e foi tanto para homem quanto para mulher, que foi algo que eu fiquei surpresa, achei que seria mais para mulher. Essa marca física é uma marca que vem com a questão da identificação, é uma marca bem pontual, ou uma pinta, ou uma cicatriz, as covinhas, aquilo que ficava bem identificando, bem de forma diferente, bem singularizando o indivíduo. E pode ver que nariz, queixo, testa são o que menos tem, porque a gente não tem tanta diferença aqui, né? Então, não é muito selecionado, foi mais selecionado a parte de cima. Opa, tô passando aqui para não demorar. Essas marcas, cicatriz, pinta, elas são tão... os surdos se prendem tanto a elas que elas também apareceram em outras partes do corpo. É uma questão até para investigar, Alexandre, naqueles dados, quando vai para o braço, se não é uma cicatriz, se não é uma pinta, se não é uma questão bem individualizadora, que a gente encontrou isso nas nossas pesquisas. 5 minutos, meu Deus. Então, nós encontramos também não só característica física, mas hábitos, como mexer no cabelo. Essa pessoa aqui, ela tinha mania de ficar mexendo no óculos, então o sinal dela foi essa. Pessoas que tinham só a letra do nome, como aqui, né, EW. Uma pessoa sorridente, e aqui eu trouxe de propósito, porque está assim, porque ela fala, o meu sinal tem que fazer sorrindo. Não pode fazer só aqui, tem que trazer o sorriso, ela marca isso, e nós encontramos essa mesma questão em outros sinais. De uma forma rápida, o que eu quero trazer dos nossos achados, a maioria está na região do rosto, as motivações formadas por processos metonímicos. A pesquisadora Barros, ela faz uma outra taxonomia, e que ela propõe 4 categorias de motivação: aspecto elo, alguma coisa relacionada à língua portuguesa, inicialização, tradução, aspecto social, aspecto comportamental e aspecto físico, que tem a ver com as características físicas do sujeito. Então, eu trago aqui agora algumas pesquisas, e daí eu estou encerrando. Se a gente for olhar para a pesquisa de Barros, né, a primeira, notem lá, o aspecto físico corresponde a 10%. E o aspecto físico com o empréstimo da língua oral, que é elo, tem 58%. Então, juntando os dois, nós temos a maioria. Muitos sinais referentes aos aspectos físicos e a forte influência da língua portuguesa.
Shaibui, ela estava escrevendo a tese no mesmo momento que eu, ela traz a mesma coisa, o aspecto físico e também aspecto físico com a língua oral. Souza Tchau, ele traz o aspecto físico muito forte e pouca incidência com a língua oral. E daí nós estamos falando de Florianópolis, né? Então, isso também tem muita relevância. Gomes vai trazer também muita influência da língua oral. Menezes, aspecto físico e língua oral. Hash e Cell, que é um artigo que nós pesquisamos, os pesquisadores, aqueles sinais que eu falei de pessoas que são autores, pesquisadores, a gente traz 45% de aspecto físico. Mas por quê? Porque nós entrevistamos e eles nos contaram que na hora de criar os sinais eles mostravam a foto. A gente imaginou que ia pegar a biografia, que ia pegar outras questões da pessoa. Não, mas eles mostravam a foto. Daí foi criado o sinal, foi feito todo um estudo, eles fizeram um projeto. E a minha pesquisa, que eu trato de sinais de nomes bíblicos, praticamente não tem nenhum aspecto físico, mas é porque não se conheciam os personagens. Então, como é que vai dar uma característica de aspecto físico? Então, tem uma forte influência da língua portuguesa, até porque isso foi nos anos 90, então teria mesmo uma influência da língua portuguesa, e muito do aspecto social, que é a história do sujeito, porque eles estudaram a história desses personagens bíblicos para poder criar um sinal. Considerações finais. Então, o que eu percebo? Que a nomeação de pessoas na Libras ainda está sendo descrita. Mas nós já temos alguns avanços e muitas convergências nas pesquisas. Isso me deixa muito tranquila e muito feliz, inclusive por estar aqui com outros pesquisadores. Elas ainda estão focadas na descrição das motivações dos sinais e demonstram uma tendência, né, para que as características físicas sejam as mais selecionadas, as mais prototípicas. Mas também ainda focamos muito nas motivações, tem um leque de questões para estudar, aspectos morfológicos, aspectos sintáticos, muita coisa, né, para estudar. Semântico a gente está estudando, no uso, na pragmática, então tem muita coisa ainda para percorrer, né? Essas pesquisas elas fortalecem os estudos linguísticos, nós tínhamos uma lacuna em relação aos nomes próprios e agora nós estamos, né, contribuindo com os estudos linguísticos. E um parabéns para nós é que a onomástica, as pesquisas no Brasil têm dialogado com a onomástica. É um diferencial, porque a maioria das pesquisas que eu achei fora daqui, elas não têm um diálogo com a onomástica, falam mais das motivações, e nós, enquanto Brasil, acho que a gente está bem pioneiro e bem de parabéns, ganhando estrelinha, Alexandre, não é? O meu tempo, então, está acabando. Essas são as referências e muito obrigada. Parabéns, Gabi. Eu aproveito aqui para fazer uma correção também, porque numa mesa que fala sobre sinal, eu esqueci de falar o meu sinal. Então, o meu sinal é esse aqui, na comunidade surda, e esse sinal é motivado por essas entradinhas aqui. E aí, uma curiosidade a respeito desse sinal é que eu recebi dos surdos alunos lá do Letras Libras. Quando eu cheguei no curso, como coordenador, eu não sabia Libras. Então, eles demoraram muito. Eu senti como uma espécie assim, enquanto ele não souber Libras, ninguém dá sinal para ele. Quando ele ia começar a aprender Libras, então isso quer dizer que ele está interessado por nós, portanto, a gente vai batizar. E realmente foi assim, eu levei um tempo para receber o meu sinal. É uma pesquisa de muita importância. A gente percebe aí pelo finalzinho da fala da Gabi que o Brasil realmente está fazendo uma diferença muito grande. Ontem, naquele momento em que eu mostrei as pesquisas, ali eu marquei bem que eram tese e dissertações. Se nós formos pegar o que tem de artigos, de capítulos de livros, olha, não dá para se colocar na apresentação, é muita coisa. E, especialmente, em toponímia e antroponímia. E aí, eu dou aqui os parabéns para a Gabi e a Cel, que é sempre assim, REC e Cel, ou Cel e REC, mas está sempre assim as duas ali, porque elas produzem muito, pegando vários campos para mostrar. E eu acho que é assim que nós vamos chegar, em um momento futuro, espero que próximo,
numa caracterização mais concreta, né? Assim, nós que trabalhamos com onomástica, nós precisamos ter isso de forma mais forte, até para entender como é que essa perspectiva de nomeação ocorre de fato, como é que essas escolhas ocorrem, porque, às vezes, o motivador ele é o mesmo, mas o sinal é diferente. E aí eu vou dar um exemplo da Gabi. A Gabi tem um sinal aqui por conta do aparelho. A professora Sandra Patrícia, que é uma grande também estudiosa da língua de sinais, o sinal dela é assim, também por conta do aparelho. Então, vejam, são sinais diferentes com motivações iguais, né? E uma reflexão, antes de abrir para vocês, que eu fiz a respeito da fala da Gabi, já tinha lido alguma coisa sobre, né, sobre o que ela já tinha escrito, já li a tese dela, que, às vezes, a perspectiva, né, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão do apelido, né? Então, assim, eu tenho um nome oficial, que é o do registro, mas aí eu tenho, às vezes, o meu apelido e depois vem o sinal. Mas, quando eu penso, às vezes, e isso é algo que eu observo, né, já é uma coisa de observação, que quando o surdo é a perspectiva, né, do nomeador e do nomeado que vai interferir nisso, porque, por exemplo, quando o surdo vai se apresentar, às vezes, em alguma palestra, ele primeiro fala o sinal, depois ele faz a datilologia do nome. Então, e um dado interessante do inventário é que alguns surdos que foram entrevistados no inventário de Libras, em alguns desses inventários, quando o surdo que entrevistava perguntava, qual é o seu nome? Aí a pessoa ficava... demorava a lembrar a datilologia do nome, porque, como ela falou, ele não usa o nome toda hora, mas, na hora do sinal, rapidinho dizia o sinal. Então, veja, a perspectiva do nomeador, né, e do nomeado, como isso interfere nesse papel do nome, né? O que é que está primeiro? Talvez, para dentro da comunidade surda, o sinal está primeiro, mas, para nós ouvintes, o nome está... Né? Então, são coisas que merecem reflexões, trabalhos, né? Mas sabe o que eu acho? Eu também já percebo isso, mas eu percebo isso nos últimos anos. Já são quase 30 anos, né, convivendo com os surdos. Eu percebo que isso não ocorria, até porque os surdos não eram muito politizados, não estavam na academia, não tinham empoderamento. Eu acho que, a partir do momento que ele começa a se empoderar e começa a ir para a academia e começa a entender a importância do nome dele, eu começo a ver nas palestras que agora ele apresenta o sinal mesmo primeiro, principalmente os que estão mais na academia. Então, acho que é uma coisa para a gente investigar também essa trajetória, né? O ato político, né? O nome como ato político, que é aquilo que a gente falou ontem das minorias, né? Então, a nomeação como um ato político. Então, dizer um primeiro, dizer um antes do outro, isso é um ato político, né? Isso que interessa mais. Vamos abrir, então, para perguntas. Oi. Pronto, temos microfone. Quem? Aqui. Boa tarde, eu sou o Reginaldo Caires, eu já fui mestrando da UFT ano passado e sou candidato ao doutorado da UFT. Mais um comentário, professora, do que a senhora estava falando, dessa questão de nomeação. Quando eu entrei na faculdade, e eu moro no Pará, e eu estudava no Marajó, eu moro na região oeste do Pará, e estudava no Marajó, no primeiro curso de Libras que teve na nossa região, né, Letras Libras e Português. Eu conheci um surdo no barco e ele me nomeou, né? Aí ele me deu o meu sinal e, para ele, o sinal tinha que ter algo relacionado à datilologia, né? Então, a minha sobrancelha, na época, era bem grossa. Então, o meu nome é Reginaldo, ele pegou o R, fez isso aqui. Esse era o meu sinal. Para ele, tinha que ter
algo relacionado ao teu nome, uma letra do teu nome é a primeira e a última, e alguma característica do teu rosto, né? Quando eu fui para a faculdade, nossa professora de Libras, a professora Ellen Formigosa, ela não fazia referência nenhuma à língua portuguesa. Para ela, tinha que ter uma característica no rosto, principalmente da região do colo para cima, né? E, como eu ria demais na faculdade, aí ela me deu esse sinal de sorriso. Era o sinal que todo mundo fazia de sorriso, né? E ela me deu esse sinal. E, na nossa última disciplina de Libras, tínhamos um professor, que eu não consigo lembrar o nome dele, que, para ele, não tinha que ter referência nem à datilologia, nem a uma característica, por exemplo, mas tinha que ter uma história. Para tu poder colocar o teu sinal, tu tinha que ter uma história. Aí eu contei para ele que eu tinha cortado o meu dedo, eu contei a história para ele. Aí ele foi e me deu um outro sinal. É interessante. Aí eu tenho 3 sinais. É interessante essa questão dessa pesquisa, que cada um tem uma característica diferente na hora de nomear, né? Lá na minha cidade, eu também não quis perguntar, porque eu não queria um 4º sinal também, para nenhum surdo. Mas é isso, muito boa a sua fala e essas interações aí que a senhora comenta sobre isso. Eu não tinha pensado nessa possibilidade, depois que eu fui me lembrar dessas 3 historinhas. Obrigado. Eu só tenho vontade de pedir o WhatsApp dos 3 para perguntar para cada um o que eles pensam. Como pesquisador, eu já queria entender como cada um olha para a língua portuguesa, olha para a língua de sinais e olha para esse sinal, né? E é fantástico isso, porque nós também temos formas diferentes de olhar para o nome. Por que a gente acredita que os surdos têm que ter a mesma forma, né? Eles também têm diferentes olhares para esse nome. E você, o que você faz com... Qual o sinal que você olha? Você usa, ou em cada região você usa um? Você abandonou os outros? Não, o do sorriso eu abandonei esse. Aí eu uso ou esse, o primeiro, né, ou então o que ele me colocou. Segura aqui, professora. Que é esse aqui. Que é a história de que eu cortei a minha mão e ele faz isso. Mas daí... Aí a arma e o meu dedo cortado. Mas a depender do contexto, como que você usa um? Normalmente eu uso sempre esse. Ah, muito bem. Para mim é mais fácil, para eles entenderem. Assim. A maioria deles, dos surdos, pelo menos ali da minha região, usam essa questão do empréstimo linguístico, né? Isso mesmo. E uma coisa interessante também é que eles estão pensando, né? Porque a gente sempre fala que nós pouco pensamos e refletimos sobre o nosso próprio nome, sobre os nomes, né? Acho que a professora Cavalins que fala que o nome faz tão parte da gente que às vezes a gente não pensa sobre isso. Então, a gente também está entendendo que os surdos estão pensando sobre o processo de nomeação. Muito bom. Mais alguma pergunta? Boa tarde, Gabi. Obrigado pela sua fala. Como pesquisador da linguística cognitiva e interface com a onomástica, eu tenho uma pergunta e talvez uma provocação. Assim. Realmente, os seus dados corroboram a metonímia como uma fonte muito forte do processo de nomeação, né? Depois, a primeira pergunta você chegou a voltar na definição do Langendonk, do que é um nome próprio, porque ali você tem que a metonímia torna saliente uma característica, né? A saliência é uma das características é uma característica definidora do nome próprio, no que ele traz no livro, né? Talvez voltar, eu não sei se você voltou, essa é uma pergunta. A segunda, talvez seria se você tinha pensado numa outra forma metodológica de ver esse processo, porque eu fiquei pensando num experimento, talvez com um vídeo em que as pessoas tenham, que os surdos tenham que dar nomes para as pessoas no vídeo, e vai analisar como foi esse processo de nomeação, e talvez depois voltar nos dados para ver em que medida isso explica o que você encontrou ou não. Era isso. Obrigado. Eu acho que você tem razão em termos de voltar. Muito obrigada pela contribuição. Acho que é de grande valia e já podemos escrever o próximo artigo. A
questão dos experimentos, a questão da tese, quando a gente começou antes mesmo de eu entrar no doutorado, a coletar os dados. E a proposta, inclusive, era para coletar tanto de surdos quanto de ouvintes. Aí veio a pandemia. Então, atrapalhou muito, porque eu queria encontrar o surdo pessoalmente, porque é outro tipo de levantamento de dados. Você tem que filmar, é outro tipo de tratamento, você tem que ter um espaço melhor, uma luz. Então, eu não pude continuar, não pude pesquisar os surdos. Mas eu tenho muita vontade de olhar esse processo em uso mesmo. Como eu também tenho outras ideias, por exemplo, como que um surdo reconhece um sinal, a hora que ele olha um sinal, a hora que ele usa, a hora que ele vê num contexto, se não fizer o sinal primeiro, como que ele sabe que é um nome próprio de pessoa ou não é? Então, eu tenho bastante questões aqui fervilhando para pesquisar, mas a época não deu por causa da pandemia, mas eu espero continuar os estudos e aprofundar nessas questões. Mais perguntas? Tem comentário no YouTube, né? Eu tinha até... Você está com ele aberto? Não. Olha, no YouTube, Sônia Marta de Oliveira está dando parabéns, Gabi. Lidneia Barreiros, ótima palestra. Diniz da Costa, rico dia de muito aprendizado. E a Lidneia Barreiros fala: Gabi, no contexto religioso está o movimento para trocar os sinais dos personagens e dos livros da Bíblia que utilizam as letras, mas existe uma resistência. Por que alguns grupos acham que não precisa essa mudança, que é desnecessária? Eu já pergunto por que ela é necessária, né? Eu também. Eu já fico pensando por que ela é necessária. E eu acho que está muito... Há alguns anos, como eu participei do movimento religioso, eu cheguei a pegar o início dessa discussão. Existiam discussões que eram desde a questão da língua portuguesa, e eu acho que foi no momento dessa discussão, né, da influência da língua portuguesa, queremos uma língua pura, como também alguns sinais, eu queria lembrar algum, eu lembro que tinha um assim que foi dito, não, teologicamente isso aí não faz sentido, que daí eram nomes, mas não eram nomes de lugares, eram alguns sinais mais da área bíblica mesmo. Então, eu acho que deveria, não entendo por que esse movimento, a minha pergunta, né, por que quer mudar, eu não sei, mas também a língua é essa, né, a língua está aí, os movimentos estão aí e eu só respeito, mas eu não entendo por que precisa mudar, não vejo necessidade. Mas se dentro daquele contexto eles sentem uma necessidade. Nós apresentamos um trabalho aqui que daí, quando eu fiz o artigo sobre o clamor do silêncio, que é um manual bíblico que eu olhei os personagens, que tem muita influência da língua portuguesa, era um livrinho paradinho, e eu sei o contexto. Começou-se o movimento nas igrejas, um surdo sentiu necessidade, um surdo e dois sentaram, criaram sinais e botaram no manual. Agora existe um movimento de tradução da Bíblia. Então, esses sinais estão sendo criados num contexto de tradução. São sinais totalmente diferentes daqueles, porque eles investigaram a história, eles trazem elemento de Judá, eles vão lá, a etimologia que não aparecia antes, está aparecendo agora, a biografia do personagem. Os sinais que nós analisamos não tinha quase nada de marca da língua portuguesa e muito da biografia, só que daqui eu acredito que a gente está num contexto de tradução, que não é aquele contexto lá, que a gente consegue dialogar, inclusive, com os estudos da tradução. Então, eu percebo esse movimento de trocar, eu não sei, mas que existe também esse movimento de sentar e vamos criar sinais para tanto lugares quanto pessoas da Bíblia. Obrigado, e obrigado também, Lidneia, pela participação aí online. Mais alguém? André?
E aí, na pergunta do professor Andérbio, a gente encerra, que já são 18 horas, né? É rapidinho. Parabéns pelo trabalho, achei formidável tudo, e a tua apresentação também. Eu fiquei me questionando se esse padrão mais físico que foi identificado agora, se ele reflete uma fase de nomeação para as línguas de sinais, para Libras, dado ao tempo de existência da língua, dado ao tempo de liberdade de criação que tem se dado, ou se você vislumbra isso como um elemento mais universal, mais natural. Se é possível a gente pensar com o desenvolvimento das pesquisas, com a inclusão maior dos surdos, nessa complexidade cultural, se vai haver critérios mais complexos de nomeação numa fase mais madura ou não. Se o visual da aparência tende mesmo a prevalecer. Eu acho que tende a prevalecer, porque os dados que nós encontramos aqui, todas as pesquisas que eu identifiquei, apresentam situações bem semelhantes mesmo, de característica física ser a mais saliente na hora de atribuição de um sinal. Também acho que, em termos, né, eu pesquisei a linguística cognitiva, mas eu não me coloco como uma pesquisadora muito aprofundada da linguística cognitiva, mas em termos de saliência de cognição, eu acho que também aquilo é o mais saliente, aquilo que mais chama atenção, é mais fácil de referenciar, é mais fácil de descrever, de caracterizar. Eu não sei. Hoje eu não consigo pensar em grandes possibilidades, até porque é um ato meio natural, e se você for olhar, que daí a gente tem que olhar para investigar as crianças nomeando, né? Porque elas não param muito para pensar nisso, e elas sempre dão um sinal, geralmente, relativo à característica física. Então, parece ser algo muito, muito natural, porque as crianças têm necessidade de nomear, porque elas não são alfabetizadas na língua portuguesa, então elas precisam. Já encontrei também famílias de surdos, 3 filhos surdos com pais ouvintes, que ainda nasceram na década de 70. Eles criaram sinais, que a gente chama de sinais caseiros, né? Antes de ir para a escola, 3 surdos têm que ter uma comunicação, e deram sinais para os pais, para o irmão, ouvinte, e ali também, sem qualquer discussão, o sinal referente a uma característica física. Parece ser algo inerente, pelo menos mais prototípico, da comunidade surda. Talvez aqueles que parem para pensar nisso tenham uma outra decisão na hora de nomear, mas acho que de forma mais natural acaba sendo uma característica física mesmo. Ok. Só um comentário antes de você terminar. Também parabenizo a Gabriele pela excelente e muito interessante apresentação. E gostaria de dizer que, a respeito do que vocês falaram no início, sobre a presença de Libras no Congresso, é muito interessante que isso esteja acontecendo numa faculdade que tem um curso de Letras Libras, né? É um curso recente, mas já temos algumas turmas já formadas, com graduação em Letras Libras, né? Vitor é também professor aqui da faculdade, mas não temos pesquisas em onomástica, em língua de sinais, em Libras aqui. Quem sabe, então, né, esse evento possa seduzir os colegas aqui da Libras para poder investir mais em onomástica, pesquisar mais em onomástica. Vamos torcer. Obrigado.
Também estou torcendo que isso aconteça. Inclusive, tenho colegas aqui no curso, né? Só para colaborar aqui com a Gabi, a respeito da pergunta do professor Andérbio, sobre o tempo, né? E aí uma coisa interessante é que o inventário, lá, esse inventário de Libras, ele entrevista surdos em 3 faixas de idade, né? Um grupo mais jovem, depois um grupo intermediário e os surdos mais velhos. E nessa pesquisa que nós fizemos, aliás, que o João Xavier fez, e que eu apresentei um pouco dos dados ontem, nos 3 grupos a característica física é mais relevante. Então, esse sinal foi recebido quando eles ainda eram crianças, etc., né, e tal. Agora, o que a gente sente é que os mais velhos os sinais têm pouca influência do português. Os mais jovens, os 2 outros grupos, né, o português aparece mais, né, a influência do português aparece mais. Então, é uma observação interessante a respeito disso. Boa noite a todos. Quero parabenizar a Gabi. Para mim é uma alegria te conhecer e conhecer nesse contexto do Interonoma, né? Tanto acrescenta e dialoga com a gente aqui na toponímia em Libras. Então, assim, parabenizar a organização do evento, né? Eu vejo também, como o Alexandre já sinalizou, muito importante, nosso primeiro Congresso Internacional de Onomástica tem uma presença tão marcante dessa discussão em Libras. E, como você bem pontuou no início da sua fala, uma língua reconhecida no nosso país, mas ainda com pesquisas e com falas e espaços que a gente precisa marcar e vem conquistando, né, esse momento, muito importante. E, quando o professor Eduardo sinaliza essa questão, eu fico feliz de aqui ter o Letras Libras, porque o meu pós-doc, em 2018, com a professora Cândida, foi na área de toponímia, em Libras. Então, foi o primeiro contato aqui na UFMG. E eu lembro que tudo ainda muito iniciado, assim, foi através do incentivo do Alexandre. Vamos, amiga, pesquisar toponímia em Libras. E aí eu falei com a Cândida, tá, vamos! E aqui eu vim para a UFMG fazer esse trabalho, esse diálogo bilíngue na perspectiva português-Libras, estudando a questão da arquitetônica da minha cidade. E, inversamente, a universidade que eu atuo tem projetos de pesquisa, nós já temos acho que eu posso dizer que somos referência, né, de certa forma, nossa parceria na área de toponímia em Libras, com teses, dissertações defendidas em andamento, mas não temos o curso Letras Libras. Então, eu vejo que é um espaço que a gente precisa conquistar, realmente, nas nossas universidades e estreitar os laços, as nossas parcerias. E fico muito feliz de ter esse diálogo aqui, com essa percepção dessa identidade visual, que a gente já vem discutindo isso na toponímia, na questão dos estabelecimentos comerciais, dos espaços que eles circulam e essa apropriação como é feita. Lá em Feira de Santana, a discussão agora é um pouco diferente, eles querem saber por que se concentrar na região, né, do rosto e não nesse espaço neutro, né, abaixo, para marcar esse sinal, essa identificação. Isso está sendo discutido na comunidade surda, né, na associação. Então, é bem interessante. Eu vejo que vamos ter bons trabalhos aí futuramente. E parabéns pela mesa, pela comunicação. Obrigada. Então, vamos encerrar. Eu quero agradecer muito, dizer que foi uma honra estar aqui com você, moderando essa fala, um trabalho importantíssimo, e que espero que inspire aí muitas outras pessoas a fazerem pesquisas de antroponímia, antroponomástica em Libras, onomástica de um modo geral, e torço para que nós já temos projetos juntos, mas que novas parcerias daqui para frente aconteçam e se fortaleçam. Obrigado a todos. Amanhã a programação continua neste mesmo auditório, começando às 10h30, e nós teremos uma mesa também muito bacana, que vai tratar sobre a toponímia, 2 falas, mas a toponímia da África lusófona. Então, não percam, vai ser muito bacana. Espero todos vocês amanhã. Boa noite a todos.